você pode respirar fundo agora, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não é só um discurso, é uma ruptura. Ruptura com aquilo que você acredita ser verdade, com aquilo que disseram que era seu destino, com tudo o que te ensinaram sobre dinheiro, sucesso e esforço. Você cresceu ouvindo que se trabalhar duro, a vida vai te recompensar. Mas ninguém te contou que a sua mente pode sabotar todos os seus esforços silenciosamente. Ninguém te contou que não é o mundo lá fora que te prende, é o padrão invisível que vive dentro de você. A psicologia humana é cruelmente eficiente. Ela não precisa gritar. Ela apenas cria hábitos mentais que te mantêm no piloto automático. E você segue, obedecendo sem perceber. Quero um exemplo brutal. Você pode ler 10 livros de riqueza e sucesso e ainda assim passar a vida inteira com medo de abrir a boca numa reunião. Porque algo dentro de você sussurra que você não é bom o suficiente. Isso não é azar. Isso é programação mental. E hoje, eu vou quebrar essas correntes. Você vai ver que as 5 lições mais brutais da psicologia não estão em universidades ou livros técnicos. Estão no seu comportamento diário, na forma como você lida com a dúvida, com a comparação, com a culpa, com a espera e com o medo do julgamento. Essas 5 prisões mentais estão te impedindo de construir riqueza. E pior, estão te convencendo de que você não merece. Vamos começar com a primeira brutalidade invisível, o vício em validação. O cérebro humano, desde a infância, aprende a buscar aprovação, seja da mãe, do professor, do chefe ou dos estranhos na internet. Você mede seu valor pelas reações dos outros. E o problema é que quem vive para ser aceito nunca tem coragem de contrariar. Mas a riqueza real, aquela que muda sua vida de dentro para fora, exige coragem para desagradar, para ser ridicularizado, para ser rejeitado antes de ser respeitado. Você quer ficar rico, mas tem medo do que vão pensar se você fracassar. Então você se sabota para nunca tentar com tudo, porque se você tentar 100% e falhar, a dor será insuportável. Logo, você tenta 40%. Você diz que vai empreender, mas continua mandando currículos. Você diz que vai mudar de vida, mas continua andando com quem te puxa para baixo. Isso é psicologia, não azar. Seu cérebro está te protegendo da dor social, não te guiando para o sucesso. Agora, pare por um momento e se pergunte: quantas oportunidades você já deixou passar por medo de parecer ambicioso demais? Por medo de alguém te chamar de metido? Ou de alguém te olhar e dizer: quem você pensa que é? Essa é a prisão da validação. E enquanto você viver dentro dela, toda decisão financeira que você tomar será inconsciente e limitada. Você vai escolher a segurança do que é aceito e rejeitar o desconforto que leva à liberdade. E liberdade financeira nunca será conquistada por quem busca conforto emocional acima de tudo. Riqueza exige fricção, exige desconstrução, exige que você incomode. A segunda prisão é ainda mais silenciosa: o apego à identidade de escassez. Você não é pobre apenas porque falta dinheiro. Você é pobre porque aprendeu a pensar como alguém que nasceu para sobreviver e não para prosperar. Desde pequeno, frases como "dinheiro não traz felicidade", "isso não é pra gente", "melhor um passarinho na mão", moldaram o seu inconsciente. E o inconsciente é teimoso. Ele não se rende à lógica. Ele se molda ao que é repetido. Você pode ganhar R$10.000 por mês, mas se sua mente ainda pensa como alguém que tem medo de faltar, você vai sabotar tudo. Vai gastar impulsivamente. Vai fugir de riscos. Vai duvidar de qualquer possibilidade grande. Porque no fundo, a ideia de ter muito dinheiro te assusta. Assusta porque te desconecta do mundo emocional onde você aprendeu a sobreviver. Você acha que quer prosperar, mas no fundo, está preso à familiaridade da escassez. E sabe qual o pior sintoma disso? Você começa a odiar quem é rico. Você cria histórias onde todo rico é corrupto, todo empresário é ganancioso, toda pessoa bem-sucedida deve ter feito algo errado. Isso não é justiça, isso é autoproteção do ego. Seu cérebro prefere julgar quem venceu a aceitar que talvez você também poderia, se pensasse diferente.
pausa. Respire. A terceira brutalidade vem agora. A procrastinação justificada como planejamento. Você diz que está se preparando, que está esperando a ideia perfeita, o momento ideal, a chance clara. Mas tudo isso é mentira que o seu cérebro te conta para evitar desconforto. Você não está esperando. Você está congelado. Congelado pelo medo de não ser bom o bastante. E o que é pior? Você usa a racionalidade para justificar sua paralisia. Você diz: não é o momento certo. Estou estudando mais um pouco. Só preciso juntar mais dinheiro. Mas no fundo, você tem medo de agir. E a procrastinação inteligente é a mais perigosa de todas, porque ela parece prudência, mas é medo. Medo bem disfarçado de lógica. Napoleon Hill dizia: decisão firme é o ponto de partida de toda conquista. E você está travado porque pensa demais e age de menos, porque sua mente, sem perceber, está programada para priorizar a estabilidade e não a liberdade. Só que liberdade é conquistada no desconforto. E o conforto excessivo é a cova dos que nascem com potencial e morrem com arrependimento. Então respire fundo, porque o que vem agora é o mergulho final dentro da sua própria mente. A parte onde você vai enxergar, talvez pela primeira vez, os bloqueios que te acompanharam por uma vida inteira, travestidos de normalidade, de humildade, de bom senso, mas que no fundo são algemas invisíveis. A quarta lição brutal da psicologia que te impede de ficar rico é o medo da rejeição travestido de humildade. Você foi ensinado a ser discreto, a não se achar, a nunca parecer arrogante. Então você cresceu se diminuindo, se desculpando pelo que sabe, pedindo permissão para existir. E quando a vida te oferece a chance de liderar, de se expor, de assumir o protagonismo, você recua. Chama isso de humildade, mas na verdade é medo. Medo de não aguentar ser criticado. Medo de alguém rir de você. Medo de não estar pronto. O problema? Quem não assume sua grandeza vive sempre obedecendo à grandeza de outro. Você não foi feito para ser coadjuvante no filme da sua própria vida. Você foi feito para liderar, para deixar marca, para inspirar. E a riqueza, tanto material quanto espiritual, sempre segue quem assume essa postura. Mas enquanto você continuar se escondendo atrás da falsa humildade, sua vida vai seguir pequena. Você não nasceu para ser invisível. Você só foi condicionado a acreditar que ficar na sua é virtude. E isso destrói o seu destino sem fazer barulho. É aqui que entra a quinta e mais cruel das prisões mentais. A tolerância à mediocridade disfarçada de gratidão. Esse é um ponto delicado, porque sim, gratidão é poderosa, mas ela jamais deve ser usada como muleta para se acomodar. Muita gente diz: eu sou grato pelo que tenho, mas no fundo está apenas tentando se convencer de que não pode desejar mais. E isso é uma distorção perigosa, porque a verdadeira gratidão não anula o desejo de crescer. Ela apenas te coloca num estado de paz enquanto você sobe a montanha. Mas a maioria das pessoas usa a gratidão como uma prisão confortável. Ficam estagnadas, chamando isso de contentamento, quando na verdade é medo de fracassar. Medo de sonhar grande e se decepcionar. Então preferem não arriscar. E justificam isso dizendo que já tem o suficiente. Mas a pergunta é: você tem o suficiente? Ou só aprendeu a se conformar? Você está de verdade em paz? Ou só se acostumou com pouco porque não acredita que pode ter mais? Napoleon Hill disse: você tem o direito de ser rico, porque a pobreza não é nobre. É uma limitação mental. E é aqui que tudo se conecta. Todas essas prisões, a validação, a identidade de escassez, a procrastinação, o medo da rejeição e a falsa gratidão, formam o mapa invisível da sua mente. Um mapa que você nem sabia que estava seguindo, mas agora sabe. E quando você enxerga o mapa, pode redesenhá-lo, pode rasgar as velhas rotas, pode quebrar o ciclo, porque tudo o que você precisa já está dentro de você, mas foi enterrado sob anos de condicionamento. Então, que hoje seja o seu ponto de ruptura,
O ponto onde você para de buscar conselhos que te deixam confortável e começa a buscar a verdade que te liberta. Você não precisa ser perfeito. Não precisa estar pronto. Só precisa decidir que não vai mais obedecer à versão pequena de si mesmo. Decida agora. Visualize o futuro que você merece. Afirme mentalmente: eu não fui feito para sobreviver. Eu fui feito para prosperar. E a cada dia, a cada ação, a cada pensamento, seja fiel a isso. Porque o mundo não te deve nada, mas a sua mente te deve tudo.